Olá, seja muito bem-vinda. Parabéns por ter acesso a essa aula exclusiva que é tão poderosa. Esse é um presente meu para você. Eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística com foco terapêutico e emocional. Eu sou a criadora do método Mulher no Volante. E essa aula, que é exclusiva, é um presente para você. Você que já está cansada de sofrer por causa do medo de dirigir. Você que já tirou sua habilitação há muito tempo, recentemente, há mais de 10 anos, há mais de 20. Ou você que está se preparando para tirar sua habilitação, mas morre de medo. Ou de pegar no volante, ou de fazer a prova. Você está cansada de sofrer as consequências disso? Você vê todo mundo conseguindo dirigir, as outras mulheres conseguem, só porque por que você não? Você não é pior do que ninguém. Você tem dentro de você tudo e plenamente tudo que você precisa para assumir o volante do seu carro com toda a segurança, com toda a tranquilidade e para conquistar sua independência. Mas por que você não conseguiu até agora? É isso que você vai descobrir nesta aula exclusiva. Nesta aula você vai descobrir o porquê, o medo de dirigir, mas o seu medo, não o medo das outras. O seu medo entrou aí na sua cabeça e o que você tem que fazer para se livrar dele, para dar um basta nele. O que você vai ter agora o privilégio de descobrir é o mesmo que mulheres de todo o Brasil e até do mundo estão fazendo para vencer seu medo de dirigir. Então, se você quer entrar para esse grupo das mulheres que deram basta no medo de dirigir e hoje estão no controle da sua independência, eu recomendo que você assista essa aula até o final. E sabe por quê? Além do que você vai aprender aqui, que é muito poderoso, vai ter um presente para você no final da aula. Mas é só para quem assistir a aula toda. Fique atento porque vai chegar um momento aqui da aula em que vai aparecer o presente para você. E você tem que aproveitar, porque depois não vai ter mais acesso. É só para quem realmente assistir. Então tá preparada? Posso começar? Vamos lá? Então vem comigo. Diz uma coisa só para mim. Só de pensar em pegar no carro, você trava, dá um bolo aqui na garganta, o coração dispara, a respiração fica meio ofegante, você fica meio suando, fica toda dura. Você sente isso? O que passa pela sua cabeça? Deixa eu ver se eu adivinho. Ah, e se eu errar? E se eu bater? E se alguém rir de mim? E se eu fizer algo errado e as pessoas ficarem buzinando, rindo da minha cara? Ah, e se o meu marido fizer cara feia pra mim? Se eu estragar o carro, o que ele vai dizer? Eu não quero ficar ouvindo reclamação. Ah, e se eu machucar alguém? Se eu provocar um acidente? Passa esse filme de terror na sua cabeça? Não é difícil pra mim adivinhar, sabe por quê? Muitas mulheres passam pela mesma coisa que você. Você não é a única, grave isso, você não está sozinha. Esses são os sintomas, essas são as características de mulheres que têm medo de dirigir. E muitas delas, ó, tem medo de dirigir na chuva, tem medo de dirigir na BR, tem medo de dirigir à noite, tem medo de dirigir sozinha, tem medo de dirigir dentro da cidade, cada uma dentro do túnel. Às vezes tem medo de tudo. E alguns medo, tem medo de ladeira, tem medo de estar na rodovia e pensar, ai, vem um caminhão em cima de mim. Você sente alguma dessas coisas? Sim, são sintomas de quem tem medo de dirigir. Às vezes também acontece de você estar se preparando para tirar sua carteira de habilitação e aí você trava. Tem mulheres que já tentaram várias vezes, 3, 4, 5 e ficam apavoradas. Tem outras que nem têm coragem de começar porque, ai, o que o instrutor vai falar? Ai, e se eu fizer alguma coisa errada? E travam. O que eu tenho para dizer para vocês? Primeira coisa de tudo, o medo de dirigir é um bloqueio emocional. Não é um bloqueio, uma falta de treinos, não é falta de prática, não é frescura. Você não nasceu com esse medo, você não é pior do que ninguém. Alguma coisa aconteceu que fez com que você bloqueasse isso no nível das emoções. E eu vou te explicar como isso aconteceu para você identificar a causa do seu medo. Você pode me dizer, não, Valéria, eu não tenho bloqueio emocional nenhum. Vou te provar agora como o medo de dirigir é um bloqueio emocional. Você aceita fazer parte de uma experiência? Eu vou te fazer uma demonstração. Topa? Então vem comigo que eu vou te explicar. Veja bem, eu trouxe um limão só para dar um exemplo para você do estrago que o medo de dirigir faz na sua cabeça. O medo de dirigir, ele vai não só fazendo você se sentir incapaz, fazendo você se sentir triste, frustrada, com autoestima baixa, fazendo você ficar preocupada. Ai, se alguém da minha família passar mal, como é que eu vou socorrer? Ah, como é que eu vou aproveitar a vida, ganhar mais tempo, chegar mais cedo do trabalho, cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou
ficar independente. Eu preciso para ir para o supermercado, para o shopping center, eu sempre dependo da boa vontade do marido ou de alguém. Eu nunca posso visitar minha família. Agora na pandemia, imagina poder visitar minha mãe, minha família, a hora que eu quiser, sem precisar ficar enfrentando ônibus, Uber, gastando dinheiro com Uber, ônibus lotado, ou ficar andando no sol, na chuva com bolsa pesada. Imagina você poder levar seu filho para a escola, para passear, ir à praia, visitar uma pessoa que você gosta. O medo de dirigir não está roubando só isso de você, não. Ele está roubando a sua autoestima e a sua autoconfiança. Quando você vai convivendo com esse medo durante muito tempo, ele vai fazendo de você uma pessoa sem coragem, uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa fraca. E o pior, os filhos vão vendo e vão ficando influenciados, acabam ficando medrosos, assustados, sem perspectiva. Então o medo de dirigir, ele faz muito estrago na vida de uma mulher. E eu vou explicar como que isso funciona na sua cabeça. É um bloqueio emocional que pode ter começado lá na sua infância, quando você foi uma criança muito reprimida pelos seus pais, e eles não deixavam, qualquer erro eles ficavam cobrando, punindo, e não faziam por mal, eles queriam o seu melhor. Ou então, você, quando falava alguma coisa, cala a boca, você não fala nada, presta, aí você ficava com medo de fazer algo e ser julgado, e aí você passar vergonha e ficar triste. Você cresce com aquela ideia de que tudo que você faz está errado, de que se você fizer alguma coisa errada, você vai passar vergonha, você vai ficar triste. O problema é que até os 7 anos de idade, o nosso cérebro é uma esponja, ele absorve tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, e aí fica lá dentro. E agora você, na idade adulta, se torna uma mulher que tem medo de dirigir. Por quê? Porque você tem medo, na verdade, não é de dirigir. O seu medo é de passar vergonha, o seu medo é de ser cobrada, é de ser rejeitada, é de sofrer. E o seu inconsciente trava você porque ele não quer que você sofra. Às vezes você não teve uma infância assim, mas você pode ter passado por alguma situação em algum momento da sua vida que você passou vergonha ou se sentiu cobrada, rejeitada, e aí você associou que se você fizer algo difícil, você pode se sentir assim também, e o teu inconsciente quer te proteger e acaba te sabotando, impedindo que você dirija porque ele acredita que dirigir é prejudicial. Por que ele acredita? Porque você educou ele para isso. Você não tem culpa, mas você educou. Só que você tem a chave na mão para reeducar o seu cérebro, só com técnicas de desbloqueio das emoções. A partir do momento que o medo entra na sua cabeça, esquece aquela história, se eu comprar um carro automático eu venço o medo. Esquece. Eu tenho um monte de aluna do Método Mulher no Volante que comprou carro automático e tiveram que vender o carro porque não conseguiram vencer o medo. Porque carro não tem nada a ver com medo. O medo é uma emoção que vira uma fobia, chama-se amaxofobia. Tem outras mulheres que gastaram muito dinheiro com treinos para habilitadas. Os treinos não servem? Os treinos são para quem não tem prática, para quem não sabe dirigir. Treino não vence medo, gente. Da mesma maneira que eu não ensino você a dirigir, eu não ensino. Um treinador não consegue você vencer o medo, porque ele não é formado, ele não tem especialidade em desbloqueio das emoções. Mas deixa eu te explicar como que funciona o medo na sua cabeça. Eu vou usar esse exemplo de um limão para você entender. Imagina só, esse limão foi minha sogra que me deu. Veio lá da roça, lá da terra dela aqui em Portugal. Ela colheu, olha, o limão é cheirosíssimo. Eu cortei ele em 2 partes. Tenta imaginar, só com o seu cérebro, você passando a mão na pele do limão. Você consegue sentir o limão assim? Ele é meio crespinho, Dá pra você sentir? Consegue imaginar você passando a mão nele geladinho, aí a mão fica molhada? Consegue imaginar o cheiro do limão? Você consegue? Fecha os olhos e tenta imaginar o cheiro do limão. Vou fazer agora a experiência. Eu vou chupar um limão muito azedo, que ele tá azedo, que eu sei. E eu quero ver sua reação. Eu duvido que você não vai ficar com água na boca, só de me ver. Por quê? Porque você quer chupar o limão? Não. Porque seu cérebro vai confundir como se o limão tivesse aí de verdade. Quer ver? Vou chupar. Tô com a boca cheia d'água. Com cheiro de limão. Você tá salivando? Você consegue imaginar o gosto de limão? Você consegue imaginar o cheiro do limão? Por que você consegue, se o limão tá comigo, se não tem um limão na sua cabeça? É porque seu cérebro já programou como é o cheiro e o gosto do limão. Ele já sabe. A partir do momento que você pensa, não importa se é verdade, se é mentira, se o limão tá aí, se o limão não tá. Só de pensar, seu cérebro já foi educado para saber qual é o cheiro, qual é o gosto do limão. O medo de dirigir é assim. Só em você pensar em dirigir, você já acha que você vai passar vergonha, que você vai bater, ou então se você vai fazer a prova para habilitação, você já acha que vai ser reprovado, que o fiscal vai te reprovar, vai falar alguma coisa que te assustou, e o seu cérebro está programado para isso. Então todas as vezes que você pensar em dirigir ou de fazer a prova, ele vai travar e vai fazer você sentir todos esses sintomas, da mesma maneira que você sentiu
salivar ou o cheiro, é capaz de você sentir até a textura do limão, se tá molhadinho ou não, que esse estava na geladeira, estava geladinho. Só de imaginar, é imaginação. O seu cérebro é capaz de fazer você sentir isso, o medo de dirigir faz a mesma coisa. Imagina, por exemplo, quando você vê uma novela, um filme, que você chora no final. Por que você chora se sabe que é mentira? Porque seu cérebro foi programado para quando ver algumas cenas que te emocionam, fazer você chorar. Então, quando você fica tremendo, coração disparado, respiração ofegante, é porque seu cérebro foi programado para acreditar que dirigir é perigoso para você. E aí ele te faz todos esses sintomas. Tá entendendo até agora? Deixa eu te contar outro exemplo. Antigamente, na minha época de criança, meu pai costumava me levar no circo. E no circo, naquela época, era proibido espetáculo com animais. Hoje é proibido. Não tem uma lei que não permite. E eu lembro, eu sempre gostei muito de elefantes. E eu lembro que eu ficava pensando, como é que pode um elefante tão grande, com aquela tromba enorme, com aquela pata enorme, aceitar as ordens de um treinador com um chicotinho na mão? O elefante é imenso. Será que o elefante não sabe o poder que ele tem? E eu fui estudar para entender por que os elefantes ficavam daquela forma. Você sabia que quando os elefantes eram treinados para o circo, olha, isso ainda acontece hoje em dia nesses elefantes do turismo, lá na Tailândia, nesses lugares que as pessoas passeiam em cima do elefante, eles são treinados assim também. Sabe como eles são treinados? Quando eles são filhotinhos, pegam o elefante, amarram uma corrente muito grossa na pata dele e colocam numa coluna muito forte, e aí o elefante tenta fugir, não consegue, não consegue. E de tanto ele tentar, aquela corrente vai cortando a pata dele, vai ferindo, e ele vai lutando e fere, e sangra, e fica em carne viva. Aí ele começa a sentir dor, ele já vai parando com o tempo de fazer força, por causa da dor. Aí depois, o que eles fazem, os treinadores? Eles trocam a corrente por uma corda grossa. Aí o elefante vai tentar, só que o que acontece, a corda entra na carne viva que já está cortada pela corrente, e aí o elefante já não faz tanta força porque ele tem medo de se machucar. Ele vai educando o cérebro para achar que tentar fugir é machucar, é sangrar, é dor, e a dor deve ser muito forte, tadinho dos animaizinhos. Por fim, sabe o que os treinadores fazem? Eles colocam uma corda fininha, amarram numa árvore ou num banquinho, e o elefante já nem faz força para sair, porque o cérebro dele já está educado para entender que ele não pode fugir, porque fugir causa dor. E às vezes eles chegam a colocar uma coisa muito leve, uma cordinha, um barbante. Só de saber que tem uma coisa amarrada na perna, o elefante pensa que está preso, que vai ferir e nem tenta fugir. Olha que coisa triste. É por isso que os elefantes que fazem passeios turísticos, eles estão soltos, estão livres, não tem nenhuma corda amarrando. Mas eles foram treinados para saber que não podem fugir, porque senão vai ferir. O que isso tem a ver com seu medo? Eu vou te contar. Você treinou o seu cérebro para achar que todas as vezes que você pegar no volante do carro, que for fazer a prova para dirigir, você vai se ferir. Como? Vão rir de você, vão te julgar, você vai errar e alguém vai te condenar, você vai se sentir triste. Aí o seu cérebro inconsciente, a principal função do nosso cérebro inconsciente é a nossa proteção. Ele quer que a gente não sofra. Aí o que seu cérebro faz quando você pensa em dirigir? Ele lembra que aquilo te faz sofrer e te bloqueia. Como que ele bloqueia? Produzindo hormônio do estresse, te bombardeando com adrenalina, com cortisol. E é isso, principalmente aqui para os braços e para as pernas. As mãos ficam suadas, você fica toda dura, as pernas ficam bambas, molhadas, o coração dispara e dá um branco na cabeça. Você sabe dirigir, mas você esquece. Você sabe o que tem que fazer na prova, mas dá um branco, porque os hormônios fazem com que seu cérebro praticamente pare de raciocinar para que você possa lutar ou fugir contra aquilo que te causa medo. Porque o seu inconsciente foi educado por você para acreditar que dirigir te causa medo. É triste isso, não é? Você tem culpa? Não, você não tem culpa, você é vítima. Alguma coisa aconteceu com você que fez com que você canalizasse o medo para dirigir. Mas aí vem a boa notícia. A boa notícia é, você tem tudo dentro de você que precisa para dirigir, para passar na prova de habilitação. Tudo. Segurança, autoconfiança, autoestima, foco, concentração, memória, tranquilidade. Tudo tá dentro de você. Tudo. Você não tem culpa por sentir esse medo, mas você tem o poder
e a responsabilidade de se livrar dele. E olha, engana-se quem pensa, eu só vou vencer o medo quando alguém me ajudar. Só vou vencer o medo quando meu marido tiver paciência e tempo. Você não pode esperar por ninguém, porque eles não são preparados para vencer medo. Só você pode buscar ajuda e ajuda certa, ajuda especializada. As minhas alunas do Método Mulher no Volante, olha, tem um caso da Clarice, eu vou até botar o testemunho dela aqui embaixo. A Clarice tinha carteira há 20 anos, mas não dirigia. Ela teve carro, teve que vender o carro e ela não se conformava, ela sofria, ela se sentia frustrada. Olha, quando a Clarice entrou no Método Mulher no Volante, acho que foi em fevereiro, ela em 15 dias começou a dirigir sozinha. 15 dias ela já dirigia pelo bairro. E hoje, isso foi em fevereiro, hoje, ela já vai para tudo quanto é lugar, ela já está planejando viagens para fora, ela leva filho no trabalho, ela visita as pessoas, ela diz que é uma sensação que ela não consegue descrever de tanta liberdade. Eu vou botar o testemunho dela e de outras alunas também para você ver. Para que eu faço isso? Para você ficar incentivada. Não importa se você já tem carteira há 20 anos, há 10, há 15, há 1, há 2, há 5, ou se você está tentando tirar a sua carteira de habilitação, já tentou 1, 2, 3 vezes, ou nem tentou de tanto medo, você pode. Você só precisa fazer o quê? Desbloquear esse medo, para poder destravar todos os recursos que você tem dentro de você, para você poder pegar no volante do carro com toda a tranquilidade. E agora sim, você que me acompanhou até aqui, fez sentido isso para você? Se fez sentido, preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou te mostrar, te apresentar, te dar um presente, uma grande oportunidade de você entrar no grupo das mulheres que venceram o medo de dirigir, que deram um basta nesse medo sequestrador. De que forma eu vou fazer isso? Isso aqui é só para quem assistiu a aula até aqui. Quem não assistiu até aqui não tem essa oportunidade, tá? Olha, o método Mulher no Volante é um passo a passo pela internet que eu desenvolvi para fazer com que as mulheres vençam o medo de dirigir em 21 dias. Em 21 dias. A partir do momento que elas conhecem as técnicas, mas não é só conhecer, e aplicam as técnicas, e eu explico como faz isso, elas vão fazer um grande plano para pegar no carro aos pouquinhos, até conseguir dirigir sozinha. Eu quero te apresentar uma grande oportunidade de você fazer parte do Método Mulher no Volante. De que forma? O Método Mulher no Volante, ele custa R$ 397. É o valor para você entrar no método. Mas só para quem assistiu a aula até agora, eu vou dar um desconto de mais da metade. Mais de 50%. Eu não tô maluca. É um presente meu para facilitar a sua vida. Você que não aguenta mais sofrer com esse medo de dirigir. Mas só para quem estiver determinada a vencer esse medo. Se você não quer vencer o medo, se você não tem pressa, se você acha que dirigir não é importante para você, tá tudo bem. Se você quer dar um basta no medo, é para você. Eu não quero que venha ninguém que não queira, não. Eu quero quem quer. E de que maneira você pode entrar no método Mulher no Volante? Olha, quando você entra, você recebe na mesma hora um e-mail, assim que a sua matrícula, né, o seu pagamento é informado pelo banco ou pelo cartão para o sistema onde está hospedado o curso está na plataforma Hotmart, que é uma das mais respeitadas do Brasil. A partir do momento que é comunicado, você recebe um e-mail, lá nesse e-mail você bota a sua senha, aí você entra. Ao entrar no Método Mulher no Volante, eu vou estar lá te esperando. Você entra pela internet, pelo seu celular, ou pelo seu computador, pelo seu tablet, no conforto da sua casa, sem pressão, sem ninguém te perturbando, te julgando. Não, na sua casa. E ali você vai aprender o quê? 4 coisas. Primeiro, você vai aprender a entender o seu medo e ressignificar, reprogramar o que ele representa para você. Dirigir não vai ser mais como o elefante que achava que era ferida, sofrimento, ou você achar que dirigir é vergonha, é bater, é prejuízo, Não, dirigir vai passar a ser liberdade, poder, segurança. Depois você vai aprender como desbloquear o que está impedindo você de dirigir. É como passar um trator para derrubar todos esses bloqueios emocionais que estão impedindo você de dirigir. Depois você vai aprender a destravar, como se você fosse ganhar uma chave que vai abrir tudo que você tem dentro de você que tá assim, ó, pulsando, querendo vir para fora. Sua segurança, sua confiança, sua força de vontade, seu foco, sua concentração, para que você possa pegar no carro. E aí, no último módulo do método, é o grande plano, é o plano de mini metas. Nesse momento, só então, depois de você ter feito todas as técnicas e aplicado, não é só assistir aula não, hein, gente? É passo a passo, é como se fosse um GPS para você chegar no seu sonho de dirigir. Aí, o grande plano de mini metas é que eu vou te orientando passo a passo como você vai pegar no carro. Não é te ensinar a dirigir, é ensinar a entrar no carro para não ter mais medo, para não ter mais pânico, para ficar tranquila. E eu vou te mostrando passo a passo até você
dirigir sozinha. Tem gente que com 15 dias consegue, tem gente com 21. O importante é que você faça no seu tempo, sem ansiedade, porque a ansiedade é a sua inimiga. E pensa bem, há quantos anos você vem sofrendo com medo de dirigir ou sem coragem de tirar sua carteira? Agora tá por um triz. E aí, quando você entra no Método Mulher no Volante, você pode tirar suas dúvidas. Lá na plataforma tem um espaço em que todo dia eu respondo todas as dúvidas. E aí você cresce com a dúvida das outras, porque é uma grande comunidade. É uma ajudando a outra, contando sua história. E você aprende uma com a outra. E é incrível. E você tem a oportunidade de fazer parte disso. Eu te falei, custa R$ 397. Se você assistir essa aula e sair, você não volta para esse presente. É só para quem está aqui dentro da aula. R$ 197. Por isso que eu recomendo que você aproveite esse momento. Aqui embaixo vai aparecer um botão de você se inscrever. Entre ali e você pode parcelar em 12 vezes no cartão, usar 2 cartões, pagar no boleto, PayPal, Pix, como você achar melhor para você. Tá bem? Assim que você faz a inscrição, o pagamento é comunicado pelo banco ou pelo cartão para o sistema, você já recebe o acesso na tranquilidade da sua casa. E por que é importante você fazer esse método dentro de casa? Sabe quando a criança aprende a andar de bicicleta? Aprende com rodinhas. Para quê? Porque se ela ficar com medo de cair, ela não aprende a pegar a bicicleta. O método Mulher no Volante, ele é para você que não cair direto no trânsito, desesperada, aí eu vou bater, e você não consegue aprender a desbloquear. Então, primeiro você vai usar as rodinhas das técnicas certas. No momento certo, eu vou te dizer, agora você pode pegar o carro. E vai ser uma experiência maravilhosa, gente. É libertador. E as minhas alunas contam que elas usam as técnicas para as outras áreas da vida delas. Elas se sentem mais poderosas, com autoestima elevada, melhora tudo. Até para os relacionamentos delas, elas sentem melhorar. Então, se você quer fazer parte desse time das mulheres, porque existem 2 grupos de mulheres, as mulheres têm medo e se resignam e ficam ali frustradas a vida inteira, mas cruzam os braços e não fazem nada, aceitam caladas esse medo, e tem aquelas que são corajosas e falam, chega, eu não mereço sentir esse medo. Eu sou vítima desse medo, mas eu vou vencer. Eu mereço dirigir um direito sagrado que toda mulher tem. Por que as outras podem ou não? Se você tá com gostinho na boca de ter a independência de dirigir, essa é uma oportunidade e agora você não tem mais desculpas. Você, eu já fiz de tudo, não sei o que fazer. Não, você ainda não fez as técnicas certas. Você não venceu seu medo até agora porque você não conhecia as técnicas certas para vencer o medo. Você agora sabe que o medo é um bloqueio emocional e que você tem que usar as técnicas de desbloqueio das emoções para vencer esse medo. E tá agora, ó, na palma da sua mão. E tem mais uma coisa que eu fiz para facilitar a sua vida. Mais uma coisa. Como eu sei que as mulheres que têm medo de dirigir, de passar na prova, são inseguras, porque o medo vai minando, vai roendo a segurança delas, tem uma garantia. Ou melhor, se você tem 7 dias para experimentar, 7 dias para experimentar. Se até 7 dias você se arrepender por alguma razão, você achar que você não vai conseguir, que eu acho difícil, mas se você quiser, você manda um e-mail que na mesma hora o seu dinheiro é devolvido 100%, sem perguntar por quê, sem burocracia, é muito rápido. Por que isso? Para você ter a tranquilidade de que não tem desculpa para você não entrar. É o seu momento, ó, um preço absurdamente barato, porque o preço dele vai voltar do modo normal. Eu não sei até quando vale esse valor. E com essa possibilidade de você experimentar por 7 dias, se não gostar, pedir de volta. E tudo, gente, mastigadinho, facilitado para você dirigir. Agora é contigo. Agora é contigo. Ou você decide continuar com seu medo de dirigir te corroendo, sua autoestima, ou você conquista a sua independência e vem para o time das mulheres poderosas. E olha, um alerta que eu te faço. As mulheres que têm medo de dirigir, elas sofrem muito com as pessoas que ficam criticando, ficam torturando psicologicamente. Não se torture também. Não fique dizendo, comigo não funciona, eu não vou conseguir, funciona com as outras, o meu medo é muito grande, como se seu medo fosse maior do que o das outras. Não se torture, não seja intolerante com você. Dê um voto de confiança para você, porque as pessoas, elas até fazem mal a você, mas você não pode fazer esse mal a você mesma, porque ninguém, só você pode se proteger dessa forma. Não seja intolerante com você, não diga que você não consegue, que não tá na hora, que não é prioridade, que você não tem tempo, não tem dinheiro, não faça isso com você, já chega os outros, já chega tudo que você sofreu por causa do medo de dirigir. Se você não fizer isso por você, ninguém pode fazer. Eu tô fazendo a minha parte para te ajudar. Valor com desconto, para experimentar, tudo mastigadinho, essa aula gratuita. Agora, é com você.
Se você quiser dar um basta no medo de dirigir e conquistar sua independência, clique aqui, se inscreva agora e vem para o grupo das mulheres que conquistaram a sua independência, porque dirigir é libertador. É como se te desse asas de verdade para voar rumo à sua independência. Vai melhorar a vida da sua família. Eu espero você do outro lado no Método Mulher no Volante. Então inscreva-se aqui